A paz de Cristo esteja com você, que está aí do outro lado do radinho. E eu sou o catequista Rafael Henrique e vamos para mais um episódio da nossa semana sobre o livro de Jó. Se você está acompanhando aí desde segunda, já sabe que essa é uma história de tirar o fôlego, né? Se você perdeu algum estudo, algum episódio, tá gravado lá, tá postado no canal do YouTube, tá bom? Procura lá, Rafael Henrique Catequista, o nome do canal para você ouvir novamente. Então, se você tá chegando agora, você pode ouvir lá depois, né? Ou então eu posso te atualizar aqui rapidinho, fazendo um resumo, né? Jó era o homem mais íntegro e mais rico lá da sua região. Num único dia, ele perdeu tudo. Riquezas, os 10 filhos, a própria saúde. E mesmo assim, ele não falou mal de Deus, não amaldiçoou Deus. 3 amigos vieram visitá-lo e ficaram 7 dias em silêncio diante da dor dele. Então ontem eu te disse que quando os amigos abriram a boca, aí a coisa ficou complicada. Pois hoje é dia de ver isso. Vamos ver o que aconteceu. Vem comigo. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. A palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix. Depois daqueles 7 dias de silêncio, quem abriu a boca primeiro não foi nenhum amigo, foi o próprio Jó. E o que saiu da boca dele foi um grito de dor que chega a assustar. Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele disse coisas do tipo: por que eu não morri ao sair do ventre da minha mãe? Por que encontrei joelhos que me acolheram? Se eu tivesse morrido naquele momento, naquele primeiro instante da minha vida, agora eu estaria em paz, estaria descansando, não estaria sentindo essa dor que está me consumindo. Então presta atenção na intensidade dessas palavras. Jó não amaldiçoou a Deus, não. Ele manteve essa linha, mesmo na pior das dores. O que ele amaldiçoou foi o seu próprio nascimento. É como se ele dissesse: eu preferia nunca ter existido a sentir o que estou sentindo agora. O peso da vida se tornou insuportável para Jó. E eu sei, eu tenho certeza aqui no meu coração que tem gente ouvindo agora que talvez já sentiu algo parecido também. Momentos na vida, em que a dor é tão grande, tão esmagadora, tão sufocante, que a pessoa se pergunta: para que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Tem algum propósito nesse sofrimento? Ora, se você já se sentiu assim, saiba que um dos homens mais justos de toda a Bíblia sentiu a mesma coisa. Você não está sozinho nessa dor. Você nunca esteve. E é aí que ele faz. O primeiro dos 3 amigos resolve quebrar o silêncio e começa a falar. O discurso dele começa até de um jeito razoável, quase carinhoso. Ele diz assim: Jó, você sempre foi aquele que ensinou os outros, que fortaleceu os fracos, que animou os desanimados, que levantou os que tropeçavam.
Quando alguém caía, você estendia a mão. Agora, a provação veio sobre você e você está abalado? Onde está a sua confiança? Cadê a tua firmeza? Bom, até aqui parece um amigo tentando levantar o outro, não é? Parece um conselho com boas intenções. Mas aí ele faz. Ele escorrega feio, ele muda o tom de voz e ele diz assim: pense bem, Jó. Qual inocente já pereceu? Onde foi que os retos foram destruídos? Pelo que eu tenho visto na minha experiência de vida, quem planta maldade, colhe maldade. Quem semeia injustiça, colhe sofrimento. Você entendeu o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele faz. Ele está acusando Jó. Está dizendo assim: Jó, se você está sofrendo desse jeito, se a sua vida desmoronou assim, é porque você fez alguma coisa errada. Pode até não querer admitir, pode não querer enxergar, pode estar escondendo, pode... Mas algum pecado secreto tem aí dentro. Deus não castiga à toa, Jó. É aquela, ele disse, né, meus irmãos, é aquela velha teologia do toma lá da cá. Fez coisa boa, recebe coisa boa. Fez coisa ruim, recebe coisa ruim. Simples assim, sem exceção. E sabe o que é mais triste? Essa mentalidade até hoje existe. Até hoje tem gente que acredita nisso. E como tem gente? Eu aposto que você já ouviu isso. Quantas vezes alguém disse perto de você: ah, fulano está doente porque ele não tem fé. Ele é fraco de fé, não tem fé suficiente. Ou então, a pessoa fala para você: ó, você está passando por esse problema é porque Deus está castigando algum pecado aí que você cometeu. Ou ainda pior, tem gente que fala assim, ó, se você rezasse mais, se você fosse mais para a igreja, isso não teria acontecido com você. Olha, pessoal, isso dói mais do que a própria doença. Isso machuca profundamente quem já está ali abalado no chão. É como chutar alguém que caiu. A pessoa está ali sofrendo, chorando, sem forças para se levantar, e alguém vem e diz que ela mereceu aquele sofrimento. Isso é uma falta de amor muito grande, é uma falta também de compaixão, falta de sensibilidade. Não é verdade? Bom, aí o segundo amigo, o Bildade, ele também resolveu abrir a boca e ele foi ainda mais duro, ainda mais cruel nas suas palavras. Ele praticamente disse que os filhos de Jó morreram por causa dos pecados que eles mesmos cometeram. Bom, para um instante, imagina a cena, né? Você está diante de um pai em luto, que enterrou 10 filhos de uma só vez. E você olha nos olhos desse pai que já está destruído e diz que os filhos dele morreram porque mereciam? Que tipo de consolo é esse? Isso é uma crueldade sem tamanho, o que esse Bildade falou. E Zofar, que é o terceiro amigo, completou o trio, dizendo que Jó deveria se arrepender urgentemente, porque com certeza Deus estava cobrando menos do que Jó realmente merecia. Então quer dizer
que para Zofar, Jó ainda estava no lucro. Para ele, Jó deveria sofrer ainda mais. Ah, não, amigos assim, quem precisa de inimigo, não é, meus amigos? Esses 3 amigos foram, né, e voltaram nos seus discursos. Foram 3 rodadas completas, cada um falava, Jó respondia, cada um insistia ali na mesma tecla velha. E Jó rebatia com mais força, com mais emoção, com mais indignação. O padrão era sempre o mesmo. Os amigos diziam que Jó tinha pecado e Jó, com toda a convicção da sua inocência, dizia que não. E é aqui que está o coração pulsante desse livro. Nas respostas de Jó, a gente encontra alguns dos textos mais emocionantes, mais profundos, mais humanos de toda a Bíblia Sagrada. Jó gritava para Deus, pedia explicações, ele queria entender, né, o porquê de tudo aquilo. Ele dizia coisas como, por exemplo, por que escondes o teu rosto de mim e me tratas como se eu fosse seu inimigo? Ele comparava a vida humana a um trabalho forçado debaixo de um sol escaldante, um serviço pesado que não tinha nem descanso. Dizia que os seus dias passavam mais rápido e terminavam sem nenhuma esperança. Jó, ele estava sendo assim honesto com Deus. Ele estava colocando para fora tudo o que sentia, toda a dor, toda a revolta, toda a confusão. E o mais incrível, o mais surpreendente nisso tudo é que Deus não condenou Jó por essa honestidade. Isso mesmo, você ouviu certo. No final do livro, como a gente vai ver na sexta-feira, Deus vai dizer, né, com todas as letras, que Jó falou certo e que os amigos dele é que falaram errado. Isso muda completamente a maneira como a gente entende a oração e o relacionamento com Deus. Porque significa que Deus prefere a honestidade dolorosa do que uma piedade fingida. Deus prefere uma oração molhada de lágrima, cheia de perguntas, cheia de porquês, do que uma oração decorada. Bonita ali nas palavras, mas vazia no coração. Imagina duas crianças que quebraram, vamos supor que 2 crianças quebraram o vaso preferido ali da mãe. Uma dessas crianças chega chorando, com os cacos ali na mão e diz: "Mãe, fui eu, mãe, me desculpa. Estou muito triste com isso." Já a outra resolve esconder os pedaços debaixo do sofá, limpa as mãos e vai continuar brincando como se nada tivesse acontecido. Qual das duas a mãe vai pegar no colo primeiro? A que foi honesta, não é? Sem dúvida nenhuma. Pois Deus é assim também, meus irmãos. Te contei essa historinha rapidinha para te dizer que com Deus é assim também. Ele é Pai. E como Pai amoroso, Ele sabe que a dor
faz a gente gritar. E Ele não se ofende com o nosso grito. Ele não se afasta quando a gente chora. Pelo contrário, é justamente na hora do choro que Ele chega mais perto. Mas agora vem o momento mais lindo do episódio de hoje. No meio de toda essa dor, no meio de toda essa escuridão que parecia não ter fim, de todo esse desespero, Jó soltou uma frase maravilhosa. Está no capítulo 19, versículo 25. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Olha, você percebe o tamanho desse momento? Um homem que perdeu tudo, está coberto de feridas por todo o corpo, que está sentado na cinza e no lixo, que foi abandonado até pela esposa, acusado pelos amigos. Esse mesmo homem olha para além da dor, olha para além do sofrimento, e ele declara, com toda a certeza do mundo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz: eu sei, com convicção. Ele não diz: eu acho que talvez ele vive. Ele disse com convicção, mesmo ali no ponto mais baixo da vida dele, no fundo do poço. Jó tem certeza de que existe alguém que vai se levantar a favor dele. Alguém que vive e que nunca vai abandoná-lo. E nós já conhecemos o resto da história, né, da salvação. Nós sabemos quem é esse Redentor. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jó, séculos antes, né? Séculos antes de Jesus nascer, séculos antes de Belém, ele, sem saber, ele estava ali profetizando a vinda de Jesus. O Redentor que vive, que venceu a morte de uma vez por todas. Quando Jó disse essas palavras, ele estava apontando para a manhã da Páscoa, né? Para o túmulo vazio, para a vitória definitiva da vida sobre a morte. Meus irmãos, última coisa, antes da gente terminar, os inimigos de Jó nos ensinam também algo importante, né? Nos ensinam o que não fazer quando alguém sofre perto da gente. Ou seja, não tente explicar a dor com fórmulas prontas. De maneira alguma julgue a pessoa, não acuse ela de nada. Você deve estar presente, você deve ouvi-la, abraçá-la, rezar junto. Diga para ela: eu me importo com você. Isso vale mais do que qualquer discurso. Amanhã vai entrar em cena um novo personagem, hein? O jovem Eliú. E depois dele o próprio Deus vai falar do meio de uma tempestade. E quando Deus fala, você já sabe que tudo muda. Então não perca amanhã aqui na Rádio Barroso Mix, tá bom? Que a paz de Cristo esteja com você. E até amanhã para o 4º episódio do nosso estudo bíblico do livro de Jó. Levando
levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix.